4. O governo está anunciando testes com um remédio que tem 94% de eficácia contra o coronavírus. Trata-se do vermífugo Anita, que foi testado in vitro por cientistas brasileiros e pode estar disponível já no fim de maio. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atendendo, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes. Ministro, muito obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Bem-vindo. Um prazer falar com vocês. Um abraço para todos e bom dia a todos. Nós é que agradecemos. Ministro, primeiro, qual vai ser o cronograma? O remédio disponível já no fim de maio seria para todo mundo? Seria apenas para uma parcela da população, apenas para os casos mais graves? Qual que vai ser o cronograma a partir de agora? Bom, nós estamos na terceira etapa desses estudos. Eles começaram em janeiro, no LNVille, que é um dos nossos laboratórios. Começou primeiro com a parte computacional, que era a primeira fase. Testaram mais de 2.000 drogas diferentes e fecharam em 5 drogas. Essas 5 drogas foram testadas in vitro e essa droga em específico, ela teve uma boa margem de sucesso, foi 94% de sucesso, né, trabalhando in vitro no laboratório. E agora, então, essa terceira fase com pacientes, são 500 pacientes, isso deve demorar. Isso aqui é uma previsão, que não tem exatamente quanto tempo demora para os pacientes entrarem no hospital, serem admitidos dentro dos testes. Então, em torno de 4 semanas a 5 semanas, esse é o tempo que demoram os testes. E depois dos testes, uma vez comprovado, lembrando que são testes, por isso a gente tem que ter certeza que o medicamento funciona com pessoas, existe uma possibilidade de não funcionar. Além do Brasil, outros países estão testando esse mesmo tipo de medicamento. Nós temos eu faço parte de um grupo de 15 países, então eu já coloquei isso para os outros países, então eles vão começar também testes em outros locais. E a ideia é que no final desses testes nós tenhamos, então, pela Anvisa, tudo funcionando, supondo que o medicamento funcione bem, a Anvisa faz, então, uma autorização para que os médicos possam receitar esse medicamento, além da função normal dele, também para o Covid. E, ministro, antes de passar para os nossos comentaristas, de que maneira, se obviamente o remédio for eficaz, e torcemos para que isso realmente aconteça, como é que vai ser a produção desse remédio? Quais são os laboratórios? Como é que isso vai funcionar? Existem vários laboratórios no Brasil e no mundo, é um medicamento muito comum, né, de utilização comum, e ele aqui no Brasil existem vários laboratórios, se eu não me engano, 5 é o seu número exato, laboratórios que produzem esse remédio, e assim como no planeta, né, tem várias outras possibilidades. Então, certamente isso vai ser coberto, vamos dizer assim. É um remédio de baixo custo e também tem pouco efeito colateral, isso é muito interessante de ser notado. Ministro Marcos Pontes, a pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministro. Quando o senhor primeiramente anunciou essa questão do remédio, claramente vendeu aí um otimismo, e acho que isso, eu queria uma opinião pessoal do senhor, subjetiva mesmo, porque isso hoje em dia está quase proibido no debate. Parece que tem uma turma que fica torcendo pelo pior, chama de irresponsável aquele que de alguma forma mostra algum tipo de esperança em relação ao coronavírus. Foi a avaliação do senhor também ou eu estou exagerando? Não, é exatamente isso. Mas isso, olha, acontece em todo tipo em todas as áreas, né? Imagina se eu não fosse otimista, como é que eu ia sentar dentro de um foguete com 200 toneladas de combustível, com uma série de, eu diria, centenas de possibilidades de não funcionar e daquele foguete explodir. Então, é importante você, logicamente, tratar com fatos, tratar com ciência, né? E se preparar muito bem para todo tipo de desafio. Mas ninguém vence uma guerra se você não estiver animado em vencer, se você não estiver otimista em vencer. Se você entrar num combate achando que vai perder, você vai estar certo, você vai perder. Bom, agora a pergunta de Paulo Matias para o ministro Marcos Pontes. Paulo. Ministro, bom dia. O senhor, no início do mês de abril, anunciou uma medida que eu particularmente achei extremamente relevante, né, de fornecer a conexão à internet a mais de 16 mil unidades de saúde por todo o Brasil, né? Essa é uma medida que chama muito a atenção e deve chamar a atenção da população brasileira, porque se o senhor está tendo que fazer a conexão com a internet agora, significa que no passado essas unidades não estavam prontas e não tinham internet.
Preste atenção no que eu estou dizendo, ouvinte da Rádio Jovem Pan. As unidades de saúde no Brasil não tinham internet. Esse é o legado, a destruição absoluta que o PT deixou no país, assaltando os cofres públicos, infelizmente, e trazendo essas consequências para nós. Agora, a minha pergunta para o senhor é a seguinte, além de ajudar na telemedicina, essa questão da internet, o senhor disse que até o final do mês agora, de abril, nós teríamos todas essas unidades conectadas. Ministro, o senhor garante, já estamos aí no dia 20, o senhor anunciou aí por volta do dia 1º de abril, está garantidas essas unidades com internet até o final do mês? Olha só, você falou uma coisa extremamente importante. Esse é um dos programas que nós temos aqui no Ministério, é o chamado MCT Conecta Brasil. O Brasil é ainda um país tem muitas diferenças. Dependendo da região que você vá, você tem facilidade de conexão, dependendo de você região, você tem nada de conexão. Então, o Ministério tem investido bastante para completar essa conexão do Brasil. Então, esse projeto é dividido em 3 fases. A primeira fase é o Nordeste conectado, e isso envolve mais de 70 cidades, unidades básicas de saúde, são mais de 740 e tantos hospitais, unidades básicas de saúde conectadas só no Nordeste, escolas, universidades, isso tudo com fibra ótica, com mais de 100 gigabits por segundo. Então, uma conexão muito interessante feita pela nossa RNT, que é uma das nossas unidades vinculadas, é uma organização social. Depois vem o Norte vão ser mais de 10 mil quilômetros de fibra ótica pelos rios, continuando o projeto iniciado pelo Exército atrás e ampliando bastante esse projeto. E depois o Centro-Oeste, pensando também na parte de agricultura, como levar depois a internet das coisas, 5G e assim por diante. Então o projeto é muito grande. E para mim não foi surpresa de ter esse número de unidades desconectadas, muito triste você ver isso, mas isso vai ser corrigido. Quanto aos prazos, nós dependemos ainda um tanto da liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, e isso é uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, o nosso contato com o ministro não está muito bom em relação à internet, mas de qualquer forma agradeço ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, com detalhes sobre essa possibilidade desse medicamento para amenizar o avanço do coronavírus e, enfim, no que toca em relação às pesquisas e a possibilidade da Anvisa fazer essa aprovação para uso no combate ao coronavírus.